Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais uma oportunidade, irmãos. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele me dá nessa noite de ministrar a palavra. E, na verdade, nessa noite eu vou ser bem breve, porque eu vou apenas complementar, o que foi dito nessa noite. Deus, Ele já falou demais nesse lugar. Glória a Deus. Ele já falou conosco tremendamente. Então eu não vou cansar os irmãos, vou pedir para abrir as suas Bíblias no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. O versículo, nós vamos ler apenas 2 versículos. O de número 11 e o de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e verso 13. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e verso 13. Glória a Deus. Amém, irmãos? Posso estar lendo? Glória a Deus. Está escrito assim: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém, irmãos? Somente esses 2 versos nós vamos meditar rapidamente nesta noite, nesta palavra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, Deus, Ele já falou muito aqui nesse culto hoje. Apesar de ser um culto simples, com poucas pessoas, mas Deus já falou muito neste lugar. Nós estamos aqui no meio de pessoas que têm um grande testemunho, que quando pessoas olhavam para nós, eles não acreditavam que essas pessoas, nós, não iríamos jamais nos converter, Nós trazemos essa história, e foi falado aqui, quem olhasse para nós, jamais acreditaria que poderia acontecer essa grande mudança que hoje aconteceu nas nossas vidas. Aleluias. Então nós podemos ver o poder da palavra de Deus. E esses testemunhos nos traz fé ao nosso coração, porque ainda tem pessoas que estão nessa situação, que precisam se converter ao Senhor. E talvez nós estamos assim desanimados com essas pessoas. Talvez até acreditando que elas não vão se converter. Mas hoje nós ouvimos aqui a prova do que o Senhor faz na vida das pessoas. Nós somos testemunhos vivos. Então por que nós não vamos crer que aquela pessoa, o ente querido nosso, ou talvez um conhecido, ele não vai se converter ao Senhor? Nós temos que lançar a palavra. Nós temos que abraçar. Nós temos que ser sensível ao Espírito Santo do Senhor. Como a irmã testemunhou aqui nessa noite, daquela mulher que estava no bar.
A palavra de Deus, ela é poderosa sim. Aleluias. Muitas das vezes nós fraquejamos não crendo no poder da palavra de Deus. Porque a primeira impressão é de que não aconteceu nada quando a palavra de Deus foi ministrada para aquela pessoa que está perdida no mundo. Mas na verdade, a semente foi lançada naquela pessoa. Aleluias, e ela vai brotar, ela vai germinar. Por isso, nesta noite, irmãos, aumente a sua fé através dos testemunhos. Creia que a palavra de Deus, ela tem poder para mudar. Não importa a situação em que a pessoa encontra. Irmãos, é magnífico. O que eu ouvi aqui nesta noite me trouxe muita fé. Aleluias. O nosso exemplo contado aqui, pessoas que jamais alguém acreditaria que ia se converter a Jesus. E hoje estamos aqui, glória a Deus. E nós somos esse testemunho que precisamos crer na palavra do Senhor. E semear essa palavra, não desistir. Aleluias. Como a irmã que diz que já está há 30 anos orando e acreditando. Aleluias. Continue, irmã. Quando a senhora tiver fôlego, continue acreditando, porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Aleluias. Então, irmãos, agora entrando na palavra, glória a Deus, com certeza, o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que tem compaixão, porque sempre Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, homens de Deus, e sempre Ele vai levantar para estar pregando a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor, ela não será, parada de ser anunciada sobre esta terra. Sempre Deus está anunciando a sua palavra, sempre Deus está usando alguém para pregar a sua palavra. Pregar para a igreja e pregar também para o mundo. Aleluias. A igreja é a mais privilegiada, eu vou dizer assim, porque a igreja é a que o Senhor mais cuida em pregar a sua palavra. Aleluias. E nós vemos aqui, aleluias, que Paulo, ele está aqui pregando, alertando essa igreja. Paulo está aqui, essa carta é para uma igreja, irmãos. Essa palavra aqui é para a igreja. Paulo está falando para a igreja, aleluias. Então, naquela época, ele já dizia, que já estava chegando o fim dos tempos. Há quase 2000 anos atrás, Paulo falava para aquela igreja que já estava chegando o fim dos tempos. Então, imagine hoje, aleluia, glória a Deus, que nós já estamos, bem distantes de Paulo. Imagine hoje, então nós já estamos aí à beira dos fins dos tempos, aleluias. E ainda hoje, Deus é misericordioso, Deus tem compaixão de trazer a sua palavra. Deus sempre vai usar alguém para estar repreendendo, exortando, ensinando, aleluias, para que nós continuemos no caminho do Senhor, aleluias. Então, nós crentes somos tentados, aleluias. A palavra vem dizer que essa tentação, ela é humana. E a tentação humana, o que é, irmão? Glória a Deus. A tentação humana é a nossa vontade. É a nossa vontade.
Quando nós começamos a fazer a nossa vontade, nós começamos a cair. Nós começamos a desistir da caminhada, nós começamos a parar na fé. Aleluias. Mas ele diz que a tentação vem, mas que Deus, ele dá o escape. Que Deus não deixa tentar mais do que eu posso. Parece até uma contradição, irmãos. Mas não é. Porque o que nós vemos são muitas pessoas que caíram e estão caindo. Então, como é que Deus fala que ele vai dar o escape? Com a tentação, ele vai dar o escape. E muitas pessoas estão caindo. É exatamente por isso, irmãos. Por causa que a pessoa, ele quer agora fazer a própria vontade. E depois da nossa convenção, nós não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade do Senhor. Porque muitas das vezes a nossa vontade não é estar aqui na igreja, não é estar aqui no banco ouvindo a palavra, não é estar aqui para orar, não é estar aqui para trazer uma mensagem. Muitas das vezes a vontade nossa é vir só uma vez na semana para o culto. Quando está chovendo, não vim. Quando está cansado, não vim. Então, a nossa vontade, ela é contra Deus. E por isso, muitos não têm livrado da queda, apesar que Deus dá o livramento para a pessoa, mas ela não é livrada da queda. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, algo que muitas pessoas têm caído, eu tenho visto, Deus tem me mostrado, é exatamente isso aqui que aconteceu com esse povo que Paulo está falando, que esse povo era escravo no Egito, que esse povo foi libertado da escravidão, foi trazido, com Moisés, passou, atravessou o Mar Vermelho, vivia os milagres de Deus, vivia na presença de Deus, Deus operava no meio deles, estavam sendo muitos abençoados, muita bênção sobre este povo, aleluia, Jesus. E o que está matando o crente ultimamente, sabe o que é, irmãos? É a bênção. A bênção que o crente recebe está matando ele. Eu vejo pessoas que não tinham carro, pessoas que não tinham propriedade, depois que passou a ter, não vem mais para a igreja. Não consegue vir mais para a igreja. Depois que possui um carro, não tinha carro antes, agora tem, não consegue vir mais para a igreja. Recebe uma bênção do emprego, uma porta aberta, aí não vem mais para a igreja, não consegue mais vir para a igreja. Então, irmãos, cuidado. Temos de tomar cuidado com a bênção que recebemos. Aleluias. E nessa palavra, Paulo está exortando, olha, vocês não se façam idólatras. Glória a Deus. E quando nós trocamos Deus, as coisas de Deus pela bênção, esquecemos do Senhor, nós estamos nos fazendo idólatras. Aquilo que nós ganhamos, agora passou a ser nosso Deus, tomou conta das nossas vidas. E é triste ver isso, irmãos. Pessoas que são abençoadas, pessoas que chega na igreja, está com problema, e faz uma campanha de oração, é resolvido a situação, mas agora, depois de resolvido, ele se afasta. Depois da bênção, ele se afasta. Aleluias. Ele não quer mais sacrificar, ele não quer mais participar da oração. Aleluia, Jesus. Então, não veio sobre vós tentação senão humana, a vontade da pessoa. A pessoa quer colocar a sua vontade em primeiro lugar, não vivendo a vontade de Deus. Mas graças a Deus que Deus vai falar que Ele corrige. Apocalipse 13, Ele vai falar que Ele corrige e castiga aqueles que o amam.
E por isso, irmãos, eu falei que Deus sempre vai levantar alguém para pregar a palavra para nós. Sempre nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Sempre Deus vai levantar, porque Deus ama, Deus quer corrigir. Quando Deus traz a palavra, é para nos corrigir, nos ensinar, colocar no caminho. Porque o inimigo é astuto, ele vem com tantos enganos para as nossas vidas, tantas cegueiras, para que nós venhamos cair nas armadilhas. E ele vem escondidamente, irmãos. Se nós não tivermos ligado com Deus, nós não percebemos. Então é por isso que nós temos que buscar o Senhor, buscar a Deus, com sinceridade. Porque nós não vamos perceber. Nós vamos caindo devagarzinho e não estamos percebendo. Não estamos percebendo que algo entrou na nossa vida e tomou o lugar de Deus. Aleluia, Jesus. Então esse povo foi muito abençoado. Mas a bênção, A bênção, eles pereceram por causa da bênção. E muitos têm parado. Muitos têm estacionado o seu ministério porque foi abençoado, mudou de vida e enfraqueceu na fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa tentação, nós temos que vencer ela mudando, fazendo a vontade de Deus. Assim como diz a palavra em Mateus, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo. Entrará no reino de Deus, mas aquele que fizer a minha vontade. Então eu tenho que perseverar em fazer a vontade de Deus, ainda que seja pesado para mim, ainda que seja um sacrifício para mim. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus, entrar no centro da vontade de Deus, colocar sempre Ele em primeiro lugar. Está doendo? Está difícil? Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. E aqui nessa palavra, irmão, tem muitas coisas aqui que eu não vou entrar, senão ela vai ficar muito extensa, comprida. Que Paulo dá aqui alguns conselhos, como esse que eu falei, Não nos fazer idólatra, não cobiçar as coisas más, não praticar prostituição. Um desses aqui que eu vou falar, não tentar a Deus, porque tem muitas pessoas crentes que tentam a Deus. Ele tenta a Deus. Por que ele tenta a Deus? Porque ele sabe das consequências, ele sabe quem Deus é, mas ele vai fazer. Ele está sabendo que Deus já falou, não pode adulterar, não pode fazer isso, pecado. Mas ele faz. Ele está tentando ao Senhor. Ele acredita que ele sempre vai ter uma chance. Ele acredita que aquilo ali não pode matá-lo. Mas muitos morrem em 2 vezes. Deus não deixa chegar a 5ª vez. Não permite chegar mais vezes. Tem uns que vai muito além. Deus tem muita misericórdia, mas alguns eu já vi que fazem só 1 vez, 2 vezes e morrem. Não consegue mais voltar, não consegue mais firmar, e o diabo vai e ceifa. Aleluia, Jesus. Então, muito cuidado quando tentar a Deus. Como esse povo aqui, Paulo falou que eles tentaram a Deus no deserto. E naquele dia morreram mais de 3.000. Eles conheciam a Deus. Moisés ensinou para eles, mostrou que Deus era terrível, Deus era fogo consumidor, mas eles ainda assim, se ajuntaram, foram fazer festa, foram beber, foram se prostituir, mesmo sabendo que Deus proibiu essas coisas. Moisés já tinha ensinado para aquele povo. Então eles tentaram ao Senhor, e a Bíblia fala que pereceram por tentar ao Senhor. Glória a Deus. E tem muitos que tentam o Senhor. Cuidado, que às vezes não dá para voltar. Muitas pessoas
cai e não consegue mais voltar, não consegue levantar. Aleluia, Jesus. Não são todos que conseguem na última hora, no último momento, né? Não são todos que têm alguém intercedendo por eles. Porque tem muitos que têm, irmãos. Tem muitos que têm pessoas intercedendo. E Deus, Ele escuta a oração. Ele atende a oração. Tem muitos que já não desceram, já não morreram, pereceram, porque tem alguém orando. Porque tem alguém clamando por ele. Aquela pessoa nem imagina que tem alguém guerreando por ele. Porque senão já era. Já tinha se acabado. Glória a Jesus. Então, é muito triste ver, né, pessoas que esteve junto conosco, congregando, louvando a Deus, pregando até a palavra, e hoje não estão mais. Hoje estão fora da igreja. Glória a Deus. Outro dia eu vi uma mulher missionária, ela passou por mim, e acho que ela nem me conhece direito, mas eu conheço ela, e ela estava fumando, com um cigarro na boca, tranquila, né? As suas vestes mudadas, totalmente diferente, mas ela já foi uma missionária nessa igreja. Então, isso aí, irmãos, não é desfazendo, mas isso aí pode acontecer com qualquer um de nós, com presbítero, com pastor, qualquer um crente pode acontecer isso, se nós fazer a nossa vontade. Se nós começarmos a fazer o nosso querer nessa caminhada, nós temos que entender que nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser superior à nossa, ainda que seja gemendo, porque o crente geme mesmo, viu, irmão? O crente passa cada situação, que misericórdia. O sofrimento é grande, que muitas das vezes nós não podemos nem falar, né, um para o outro, porque é muito pesado o que o crente passa. Mas a salvação, ela vale a pena, irmãos. É algo que vale a pena nós passarmos por tudo aqui, perdermos tudo aqui nessa terra e garantir a salvação, a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Porque aquilo que nós plantamos aqui, nós colhemos, apesar de termos nos arrependido, tido arrependimento, mas as consequências vêm, né? Nós temos aquelas consequências das nossas vidas, aquilo que nós fizemos um dia, né? Nós até vimos para Deus, mas tem muita coisa ainda, né, para trás para se resolver, para nós passarmos. Porque muito tempo nós éramos rebeldes, né? Fizemos rebeldia com Deus. Então o sacrifício é maior. O sacrifício é maior para estar na presença de Deus. O sacrifício é maior para buscar por pessoas da nossa família, né? Porque é muita maldição, irmãos, passada de geração em geração, vinda sobre nossa família. Então, para ser quebrado, é muita luta, é muita oração. Às vezes a pessoa até condena a pessoa, mas fulano é crente há tanto tempo, e a família dele não é, o marido dele não é, a esposa não é, o filho não é. Irmãos, é porque é muito grande. A linhagem que veio dos pais é muito grande, é muito peso. Então é difícil de ser quebrado. Não é todo mundo que é igual não, irmão. Tem muitas pessoas que serviram, né, ao diabo, pessoa da nossa família. Então isso traz um peso. E a palavra vai dizer que Deus visita, né, até a 4ª geração dos que aborrecem Ele. Então, se eu aborreci Deus, até minha 4ª geração vai perecer por causa de mim, vai sofrer por causa de mim. Só a misericórdia de Deus mesmo, para poder, né, quebrar aquela maldição. Então é pesada, a luta é forte. Muita gente não entende, mas aquela pessoa já conseguiu, o fulano dele já se converteu, já está na igreja, e eu estou há tanto tempo, e meu filho não vem, minha esposa não vem, meu marido não vem. E a pessoa não entende a carga que aquela família, né, carregou por ter
servido a outros deuses, né? Há muitos anos. Ter servido com sacrifício. Porque nós sabemos, irmão, que pessoas lá do mundo, elas fazem sacrifício a outros deuses. Porque ela não entende. Ela não conhece a palavra de Deus. Então, Deus é misericordioso, né? E sempre vai levantar para nos corrigir, para nos avisar que nós temos que tomar cuidado. Cuidado, né, com o tentar a Deus. Cuidado em cobiçar as coisas más. Aleluias. Então, Paulo avisa para essa igreja. Paulo está falando aqui para a igreja. Ele não está falando para a pessoa que não é convertido. Tome cuidado, nós já estamos chegando no fim. Então, hoje também nós estamos chegando no fim. Nós já estamos no fim. Então, temos que tomar cuidado, obedecer a palavra e caminhar. Obedecendo a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. As pessoas precisam ter fé. Porque aqui vai dizer que Deus não se agradou deles. E a Bíblia vai dizer que Deus, para se agradar a Deus, é preciso ter fé. E quem tem fé, ele obedece. Quem tem fé, ele obedece, irmão. Você pode ver que ele obedece. A pessoa, quando ele está sem fé, ele não obedece. A palavra vai dizer que Abraão, né, ele obedeceu a Deus. Deus mandou ele para uma terra que ele nem sabia. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. E foi, sem saber. Por quê? Por causa da fé. Através da fé, você vai agradar ao Senhor. Então é preciso buscar essa fé. E buscando, obedecendo. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho fé, irmãos. Se Deus manda fazer isso ou aquilo, eu tenho que fazer. Isso vai ativar em mim fé. Mas quando eu começo a desobedecer, não fazer, a minha fé vai embora. Tem que ser como Abraão. Deus falou com ele, vai para essa terra, Abraão. E ele obedeceu. E por isso hoje Abraão é o pai da fé. Glória a Deus. Então nessa noite, irmãos, eu quero falar para os irmãos, cuidado com as bênçãos que você recebe, porque Deus abençoa. Deus nos abençoa, irmãos. Quando nós oramos, Deus ele derrama bênçãos sobre nós, né? Muitas das vezes nós precisamos de uma porta aberta, né? Ou um carro, uma coisa. Quando nós oramos, colocamos na presença de Deus, Deus ele dá. Deus, eu quero trabalhar para mim, conta própria. Deus ele concede. Mas esta hora que nós temos que tomar cuidado. É essa hora que nós temos que vigiar no Senhor. E tomar cuidado com as bênçãos, né? Vigiar, não temer, não ter medo, mas vigiar para que você não saia da presença de Deus por algo, para que você não coloque um ídolo na sua vida, né? Um ídolo não precisa ser uma imagem, um Deus, né? O ídolo pode ser qualquer coisa, irmão, pequeno na nossa vida. Pode ser o nosso trabalho, né? Pode ser algo, um divertimento que nós, né, arranjamos ali, algum lugar que nós gostamos de passear. Ah, não, hoje eu vou passear, não vou para culto, não. E vai indo. Então, isso pode ser um Deus na nossa vida. Isso pode ser um Deus na nossa vida. Então, esta palavra, nesta noite, fica nos nossos corações, né? Que nós devemos, né, fazer a vontade do Senhor. Tomar cuidado com a nossa vontade, né? Vamos fazer a vontade do Senhor. Porque aquele que faz a vontade do Senhor é aquele, né, que vai entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando nesta noite, em nome de Jesus, essa mensagem nesta noite, para a igreja e para mim. Glória a Deus.